Assinale a alternativa que representa uma sentença aberta. Bom, essa questão envolve o conceito de raciocínio lógico, de proposições, né? O que é uma sentença aberta, uma sentença fechada. E para resolver, para analisar todas as alternativas, é importante a gente relembrar a definição. O que é uma sentença aberta e o que é uma sentença fechada. Tá? Perceba que essa questão foi cobrada no concurso para a Guarda Municipal da Prefeitura de Jacutimba de 2019. Vamos lá para as definições? Observe na tela. Bom, veja aqui que sentença aberta, ou sentenças abertas, são expressões que não podem ser identificadas como verdadeira ou falsa, tá? Não podem ser identificadas como verdadeira ou falsa. Nesse tipo de sentença, temos um valor desconhecido ou uma incógnita. Vamos aos exemplos. X mais 2 é igual a 7 é uma sentença aberta, por quê? Porque para a gente colocar, ou para a gente atribuir um valor verdade, aqui verdadeiro ou falsa, né? Falar que ela é verdadeira ou falsa, depende muito do valor de x. Se o x for 5, ela vai ser verdadeira. Se o x for diferente de 5, ela é falsa. Mas a gente não tem como atribuir agora se é verdadeira aqui, olha. Se é verdadeiro ou falso, porque depende do valor de x, tá? 3x é menor que 12 também é uma sentença aberta. A frase, ela é uma ótima aluna de matemática, é considerada uma sentença aberta porque aqui, olha, ela é um termo vago, a gente pode substituir aqui por qualquer nome, nome próprio, né? Então, assim, nos concursos se usa muito frases assim, quando a gente tem uma frase com um pronome, assim, a gente diz que é uma sentença aberta, os concursos, as bancas consideram isso, ok? E 2x sobre 4 é um número inteiro, também é uma sentença aberta, porque vai ser o nome inteiro dependendo do número x, ou do valor que a gente atribui aqui para x, ok? Então, esses exemplos aqui, olha, veja que a gente não consegue atribuir um valor verdadeiro ou falso para essas expressões aqui embaixo, ok? Agora, qual que é a definição de sentença fechada? Olha, sentença fechada é toda expressão que podemos identificar definitivamente como verdadeira ou falsa. A gente pode atribuir um valor verdade, tá? Numa sentença fechada. Veja aqui os exemplos. Olha, 3 mais 4 é igual a 6. Veja que essa expressão a gente pode atribuir se ela é verdadeira ou falsa, tá? Nesse caso aqui é falsa. 7 é maior que 4. Essa expressão aqui também, ou essa sentença, a gente pode atribuir um valor verdade, né, porque está fechada. Veja que 7 é maior que 4, realmente é uma sentença verdadeira. Veja aqui o último exemplo, olha, Beatriz é estudante de medicina. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso baseado aqui na situação concreta, mas como eu disse aqui anteriormente, as bancas utilizam esse tipo de proposição aqui para dizer que é uma sentença fechada porque está atribuindo uma característica, está fazendo uma afirmação em relação a uma pessoa que, né, no caso, um substantivo concreto, uma pessoa que existe, né, na verdade, assim, hipoteticamente. Né? Então é diferente aqui de ela. Ela é uma coisa vaga. Beatriz não. Beatriz já supõe que existe essa pessoa. Então, a gente pode atribuir a essa expressão o valor verdadeiro ou falso, ok? Então, baseado aqui, olha, nessa explicação, vamos analisar cada uma das alternativas. Começando pela alternativa A. 4 mais 4 é igual a 8. Essa sentença ou essa expressão, a gente pode atribuir o valor verdadeiro ou falso? Podemos, né? Porque veja que não tem nenhuma incógnita, olha. Não tem nenhum valor desconhecido, que é uma incógnita, que é um x, um y, um ela, um ele, tá? Então, e no caso aqui é verdadeira, matematicamente falando, tá? Então, 4 mais 8 não é uma sentença aberta, não é o gabarito da nossa questão. A gente está procurando aqui a sentença aberta. A segunda sentença, Carlos possui 5 filhos. Veja que aqui a gente tem uma afirmação, tá? E no caso, a gente está fazendo uma afirmação em relação a Carlos, que é um pronome próprio, é um substantivo próprio, e conforme eu disse, as bancas utilizam esse tipo de exemplo aqui para dizer que esse tipo de expressão, de afirmação, de proposição é uma sentença aberta, tá? Pode ser, a gente pode atribuir o valor verdade, verdadeiro ou falso, portanto, não tem nenhuma incógnita aqui, e então é uma sentença fechada no caso. A gente pode atribuir verdadeiro ou falso dependendo do caso concreto, ok?
Alternativa, então não é o gabarito da nossa questão. Alternativa C. Clarice é uma excelente professora de história. Mais uma vez, a gente tem um substantivo concreto aqui. Tá? A gente está fazendo uma afirmação em relação a uma pessoa e então não tem, a princípio, um valor desconhecido. Porque Clarice, a princípio, não é um valor desconhecido, não é uma incógnita. Então, Clarice é uma excelente professora de história. Pode ser verdadeiro ou falso, a depender da situação concreta. Como a gente pode, então, atribuir um valor verdade? Isso aqui não é uma sentença aberta, é uma sentença fechada, não é o gabarito da nossa questão. Finalmente, a gente tem aqui, olha, a expressão ela é uma ótima profissional. Ela quem? Né? Quem que é? Veja que a gente tem um valor desconhecido aqui, né? Conforme eu disse, um pronome, ele vai ser encarado por todas as bancas como uma incógnita ou um valor. Como é um valor desconhecido, a gente não tem como atribuir se é verdadeiro ou falso que essa pessoa desconhecida é uma ótima profissional porque a gente não sabe quem é. Veja então que por trazer um valor desconhecido, uma incógnita, e a gente não conseguir identificar essa expressão como verdadeira ou falsa, essa expressão realmente é uma sentença aberta e é a única, né, sentença aberta aqui e constitui então o gabarito da nossa questão.